hoje iniciando a série de seminários temáticos, né, sobre o desenvolvimento econômico do nosso Estado, e um dos temas que nós vamos hoje apresentar se refere à segurança hídrica. Bom dia, Gustavo, bom dia, Carolina, bom dia aos que estão chegando. Solicito a todos vocês, então, que, por favor, nos ajude a compartilhar este link para que possamos aproveitar de forma bastante satisfatória os nossos dois grandes engenheiros que vai estar aqui hoje discutindo conosco. Eu gostaria de cumprimentar todos que estão nos ouvindo agora. Essa live é um projeto, né, do nosso Observatório de Desenvolvimento Capixaba. O Observatório de Desenvolvimento Capixaba é um grupo de pesquisas de professores do IFES e da UFES, né? Deixa eu só retirar aqui, porque estava dando uma interferência. É um projeto coordenado por mim, pelo professor Ednilson Felipe, e hoje nós temos a satisfação de receber aqui, para discutir conosco o tema da segurança hídrica, o professor José Geraldo e o professor Abraão Elesbol. Sem mais, eu vou passar diretamente a palavra ao professor Ednilson, para que ele também possa fazer suas considerações e, em seguida, passar para o professor Abraão. E peço já desculpas pelos nossos problemas técnicos que tivemos no início. Pode falar, professor Ednilson. Bom dia a todos. Nós estamos, então, começando, né, essa discussão a partir desses seminários temáticos do Observatório do Desenvolvimento Capixaba. O Observatório ele é um grupo de pesquisa, de extensão, né, e um grupo propositivo, né, de ações e de políticas para o desenvolvimento do Espírito Santo. E para que a gente possa entender o processo de desenvolvimento, a gente tem cada vez mais percebidos que a gente precisa aprender sobre temas que antes não eram tão tratados na questão econômica, né? E uma dessas questões que fica claro, à medida que o tempo passa, que a gente vai precisar entender e entrar mais especificamente, é a questão da água. Então, como a gente trabalha essa questão do desenvolvimento do Espírito Santo, a gente chega hoje a uma conclusão muito certeira, né, de que não dá para discutir desenvolvimento sem discutir água, sem discutir segurança hídrica. Esses são elementos que são cada vez mais essenciais, né, para o desenvolvimento. E uma outra coisa também que é importante dizer é que a problemática da água e da segurança hídrica, ela não está só no norte do Espírito Santo, como seria mais de um conhecimento básico, né? Mais de um senso comum, pensar que o norte do Espírito Santo tem pouca água e o sul do Espírito Santo tem muita água, né? Então a gente vê, por exemplo, locais no sul que também tem várias dificuldades, na região serrana, que tem várias dificuldades com água. Então eu queria agradecer ao Zé Geraldo e ao Abraão por contribuir com a gente, né? A gente entende isso agora no Observatório como um processo de aprendizado, e esse aprendizado vai fazer com que a gente possa discutir o desenvolvimento com mais propriedade, discutir o desenvolvimento mais próximo da realidade e do desafio que essa questão da água implica. Então, muito obrigado a vocês, e a gente vai passar a palavra, então, para Abraão e para o Zé Geraldo, e depois a gente abre para a discussão e para as dúvidas também. Abraão, é com você, então. Abraço. Obrigado, professora Érica, pelo convite. Professor Edmilson, a satisfação conhecê-lo. É bacana a gente estar convivendo com mestres nossos, né? E aí eu cumprimento o Zé Geraldo, grande amigo do meu orientador, então se é amigo do meu orientador de doutorado, é meu amigo também. A gente já teve algumas conversas a respeito de monitoramento, principalmente de chuva aqui no estado do Espírito Santo. Minha formação, eu sou engenheiro civil de formação, mestrado em engenharia ambiental e doutorado em engenharia agrícola. Toda a minha formação se deu desde a minha iniciação científica inicial na área de recursos hídricos, então é um tema assim que eu me sinto bastante à vontade em estar falando sobre, mas sempre é uma oportunidade de aprendizado, sempre é uma oportunidade de aprender coisas novas e de compartilhar, né?
porque a ideia é que a gente compartilhe os conhecimentos. Tenho atuado com a área de pesquisa aqui na região do Rio Doce há alguns anos já, né? Então, desde a minha época há mais de 10 anos, que a gente atua nessa área aqui. Então, assim, é quase o quintal da minha casa, né? Então, eu vejo pela janela da minha casa aqui, o Vale do Rio Doce, e essa semana é a semana em que a gente, eu não sei qual é o antônimo de comemora, não sei se é desmemora, mas é a semana em que a gente lembra, com bastante pesar, um dos maiores crimes ambientais da história do Brasil e do mundo. Há pessoas que falam que já acabou depois de 5 anos, né? Mas, assim, você não precisa ser especialista em recursos hídricos para você ver o encontro de um afluente com o Rio Doce e a cor dos dois para entender que está longe ainda de acabar, né? É como se eu tivesse um tapete vermelho estendido na janela do meu quarto aqui. Então, ontem, dando aula, uma aluna falou assim: professor, você está lembrando que hoje faz 5 anos? Aí eu falei com ela assim: não é um negócio que eu lembre, é um negócio que é difícil de esquecer. Então, para quem viveu e vive isso todos os dias, é algo que carece bastante de atenção, apesar da nossa população, pelos dados iniciais da pesquisa desenvolvida pela professora Érica, a população já não está dando tanto valor à questão de qualidade da água, ela se preocupa muito com quantidade de água, quando se fala em sustentabilidade hídrica. E sustentabilidade hídrica, ela não está apenas voltada para a quantidade, é você manter primeiro, não é um recurso. A água, ela é um elemento natural. Ela se torna recurso para usos econômicos, para fins econômicos. Então, é você manter a água no sistema. Então, tem tudo a ver com física, com energia, enfim, com climatologia, mas essa é a área do professor Zé Geraldo, eu não me atrevo a entrar, vou tentar falar um pouco de embasamento teórico do que está acontecendo, fazendo alguns apontamentos das principais problemáticas a serem vencidas, e, ao final, por ter 30 minutos para falar, ao final a gente fica aberto às discussões, às considerações. Tudo bem? Então, diante dessa introdução, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e espero que dê tudo certo, tá? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, professora? Sim? Sim, estou vendo. Deixa eu ver se eu vejo no YouTube. Mas aqui está vendo. Ótimo. Só confirma para mim. Eu ainda não consegui visualizar. Deixa eu só adicionar, para aqui. Pronto? Adicionar. Podemos começar? Pronto. Ah, ok. Ótimo. Sim. Sim. Excelente. Estamos vendo uma... Então, assim, de uma forma bem didática, né, eu quis elencar todas as definições para se chegar ao que se entende por segurança hídrica no desenvolvimento regional sustentável. Para iniciar a nossa fala, é interessante a gente partir de definições, né? Então, a definição de segurança é uma definição que esclarece muito o que a gente pretende falar aqui hoje. Segundo o dicionário, segurança é a ação ou efeito de tornar seguro, de tornar estável, de tornar firme. A segunda definição é o estado ou qualidade de quem ou do que está livre de perigos, de incertezas, que assegura danos e riscos eventuais à situação em que nada há a temer. Bem, nós estamos longe de estar seguros do ponto de vista
hídrico na nossa região de estudo aqui da Bacia do Rio Doce, né? O professor, ele iniciou a fala dizendo que não é uma questão só do norte do estado, é também do sul do estado do Espírito Santo. E eu posso afirmar, professor, que não é só do estado do Espírito Santo, não. É de praticamente todo o Brasil, de todas as nossas bacias hidrográficas, principalmente aquelas que estão em estado avançado de degradação ambiental. Então, o nosso recurso econômico para a produção, chamado recurso hídrico, a parcela da água que é utilizada para fins econômicos, ela não nos traz segurança, não nos traz estabilidade hoje. Nós não estamos livres de escassez, períodos de escassez longa, como a gente viveu em 2014, 15, 16, 17 e início de 2018. Nós não estamos livres de incertezas, principalmente num cenário global em que está se estudando fortemente a hipótese de aquecimento global e interferências nisso em ciclos hidrológicos locais. Danos, está longe da gente estar seguro de danos, assegurado de danos. O caso do rompimento da barragem da Samarco e Mariana nos fala isso. Toda vez que chega o período hidrológico de cheia, as calhas dos rios transbordam pelo uso e ocupação inadequado, e outros riscos eventuais, principalmente no que tange à qualidade de água. Então, começo a minha fala dizendo, do ponto de vista hídrico, o estado do Espírito Santo não está seguro. É necessário uma série de ações coordenadas, planejadas, multidisciplinares, para que a gente venha a ter segurança num futuro de médio a longo prazo. Se a gente entra na seara da segurança hídrica, né, não é algo muito novo, tá? Não é algo muito novo. Se você quer produzir, você tem que estar próximo de um recurso hídrico. Foi assim o estabelecimento de todas as grandes civilizações da história da humanidade. Então, todas elas iniciaram a sua ocupação às margens de grandes rios. Então, a história nos diz, né, a história ocidental, contada para nós desde criança, nos diz que começou às margens dos rios Tigre e Eufrates, depois a ocupação do rio Nilo, e assim sucessivamente, né? Então, segurança hídrica é você assegurar esse recurso, tornando estável em períodos de cheia, em períodos de seca, diminuindo riscos de perdas humanas, riscos de perdas econômicas, risco de perdas sociais, culturais. E que, apesar das incertezas climáticas que os pesquisadores têm apontado ao longo desses últimos anos, se trabalhado de forma correta, é necessário, é possível diminuir essas incertezas e diminuir os danos. Para a gente falar de segurança hídrica, é necessário que a gente fale de ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico, do ponto de vista didático, simplificado, ele se inicia com a evaporação da água no mar, que circula por todo o globo, parte dela precipita nos continentes, e aí a gente entra no ciclo hidrológico continental, que é a linha de raciocínio dessa palestra. A partir da precipitação, a gente tem interceptação em folhas, interceptação no solo, interceptação na vegetação, interceptação no solo exposto, que não deveria acontecer. Parte dessa água evapotranspira pelo uso das plantas, pelo uso dos animais, ou apenas evapora em grandes lagos, em solo exposto. Depois,
as duas parcelas que são as mais importantes do ponto de vista de segurança hídrica no ciclo hidrológico continental, que é a infiltração e o escoamento superficial. Em linhas gerais, para se ter segurança hídrica do ponto de vista quantitativo, você tem que observar o que ocorre numa natureza preservada. Na natureza preservada, mais de 50% da água infiltra no solo e menos de 10% da água escoa superficialmente. Então, essa água que infiltra no solo, ela tem uma infiltração, vamos dizer assim, rasa, que fica basicamente no sistema radicular das plantas e um pouco mais abaixo, e a profunda, que é a que origina a segurança hídrica numa bacia hidrográfica. Quando a gente fala de segurança hídrica, nós não podemos ter o olhar voltado para a hidrografia. A gente tem que ter o olhar voltado para a bacia hidrográfica, segundo a Lei das Águas 9.433 de 1997. Nós estamos falando de mais de 2 décadas de uma lei que foi reescrita de um Código das Águas de 1934. Então, essa preocupação já existia na década de 1930 e antes ainda com algumas determinações da época imperial do Brasil. Só que com o aumento populacional e uso e ocupação do solo de forma desorganizada, o que aconteceu com as nossas bacias hidrográficas? Deixou de ter infiltração de água no solo. Professor, como é uma forma prática de eu entender se está havendo infiltração ou não na bacia hidrográfica do rio que passa perto da minha casa? Se choveu e o rio perto da sua casa ficou com cor de barro, quer dizer que a sua bacia hidrográfica não está preservada. Se choveu e deu enchente nas primeiras chuvas, a bacia hidrográfica perto da sua casa não está preservada. A infiltração correta, ela permite com que não só os rios não fiquem tão degradados do ponto de vista de sedimentos que escoam para eles, como também ele permanece, vamos dizer assim, com um volume, com uma qualidade ao longo de todo o ano civil, ao longo de todo o ano hidrológico. O que era 50% infiltração, 10% escoamento superficial, se tornou 10% infiltração e 50%, 60% escoamento superficial. Então, o que nós estamos fazendo com as nossas reservas hídricas? Desde a explosão demográfica do estado do Espírito Santo, a partir da década de 1940, nós estamos subvertendo o ciclo hidrológico natural e esvaziando as nossas reservas hídricas profundas. Então, digamos que a nossa caixa d'água, que é o solo, está vazia e sendo esvaziada desde as últimas 8 décadas. Então, não é algo novo. E que começou também com a grande degradação das nossas matas, que tem tudo a ver, recarga hídrica com cobertura adequada do solo. A segurança hídrica, ela é sazonal. Então, eu tenho que ter segurança tanto no período seco quanto no período chuvoso. No período seco, eu tenho que ter água para garantir os usos múltiplos. No período chuvoso, eu não posso ter tantas perdas econômicas, sociais, perdas de vida. Então, se a gente está tendo problema recorrente nos períodos de estiagem, se a gente está tendo problemas recorrentes nos períodos chuvosos, isso quer dizer que nós não estamos seguros. Eu trago aqui uma passagem da Sagrada Escritura Cristã, que lá nos primórdios, aproximadamente 1.600 anos antes de Cristo, que fala a respeito de José do Egito. Então, não é algo novo, viu, professor?
é algo de milhares de anos atrás. Naquela época, na região de José, houve um problema hídrico num sonho do faraó que José interpretou. E desde aquela época já se sabe, segundo a tradição cristã, que é necessário armazenar em épocas de cheia para utilizar racionalmente nas épocas de seca. Desde aquela época. Então, não é algo novo que a gente está tratando aqui agora. A forma mais segura e eficaz de armazenar a água, de garantir segurança quantitativa de água, é armazenar a água no solo da bacia. Como que se faz isso? Com técnicas de engenharia de conservação de solo e água. Não é nada novo. A gente precisa pegar os conhecimentos antigos. Estudando a respeito disso, é passível de se ver nos livros de história que a civilização maia já trabalhava com isso, que a civilização asteca e inca, os povos andinos já trabalhavam com segurança de armazenamento de solo e água, porque como eles viviam nas cabeceiras, eles dependiam de pequenos rios para sobreviver, como é o caso do estado do Espírito Santo. Bem, para que a gente armazene assim, a gente tem que mudar paradigmas. Eu brinco com meus alunos que o estado do Espírito Santo sofre da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Porque se o meu bisavô fez desse jeito, meu avô fez, meu pai fez, eu vou ter que dar continuidade com o mesmo manejo inadequado de solo e água. Então, a gente tem que quebrar com essa cultura de desperdício. Nós desperdiçamos muita água. E, para isso, a gente precisa investir pesadamente em educação ambiental, principalmente da população rural. É necessário entender isso. Para que a bacia hidrográfica sobreviva, independente do tamanho dela, é necessário que haja uma parceria entre zona rural e zona urbana. Quem produz água, quem armazena a maior quantidade de água é a zona rural. Então, para garantir água nas nossas cidades, é necessário uma parceria. Tem muitos cases de sucesso, como, por exemplo, case de sucesso que eu gosto muito de citar nas minhas aulas, de Nova York, em que os pagamentos por serviços ambientais da bacia hidrográfica das populações de cabeceira funcionam perfeitamente. O povo da cidade é que mantém a água na bacia hidrográfica, porque no mundo, 80% da população ou mais se encontra nas zonas urbanas hoje, e apenas 20% se encontra na zona rural. Conservação e recuperação de áreas de recarga. É necessário se estudar mais isso. A nossa legislação com relação à conservação e recuperação é fraca. A nossa legislação, ela é falha. Você, apenas preservando 50 metros de raio em volta de nascente, mata ciliar dos cursos d'água principais, não vai armazenar água. Não vai, é pouco. É necessário fazer mais. Como fazer isso? Esse é um dos grandes desafios a partir do manejo adequado do solo. Para se ter quantidade de água, é necessário se manejar adequadamente o solo. Se manejar adequadamente o solo, você com certeza vai produzir mais, então economicamente vai haver um crescimento e você vai gastar menos, você vai ter uma eficiência econômica, apesar de eu não concordar com esse termo, porque isso faz parte de uma sustentabilidade fraca. É necessário entendermos mais a respeito do termo sustentabilidade para fazer com que ela fique forte. A segurança, como eu salientei acima, ela não pode ser vista apenas como quantidade de água, ela tem que ser vista como qualidade. E aí, a gente tem os 3 grandes usos da água na nossa região, né? Na bacia do Rio Doce, por exemplo.
Uso doméstico. Como que eu destruo qualidade de água com o uso de água doméstico? Lançando esgoto in natura nos cursos d'água. Então, aí eu incorporo nitrogênio e fósforo e eutrofizo a água dos cursos d'água. Esgotamento industrial, todo tipo de matéria orgânica e sedimento possível e imaginável, metais pesados. O Rio Doce aqui é um exemplo disso, né? Então, quais são os grandes usos industriais da nossa região? Mineração, e se falar do Espírito Santo apenas, rochas ornamentais, que é um dos grandes degradadores ambientais do planeta, a gente não pode fechar os olhos para isso. A siderurgia, nós temos nas nossas cabeceiras aqui o Vale do Aço, um dos maiores centros produtores de aço do Brasil, e celulose. Estamos substituindo nossas florestas naturais por florestas de monocultura de eucalipto. Do ponto de vista hidrológico, talvez não haja um grande impacto como os estudos apontam, mas do ponto de vista ambiental e de serviços ambientais, é um prejuízo, sim, e é necessário que se fale mais sobre isso. Na parte agrícola, o nosso país é um país agrícola e a gente tem que entender que se continuar com a síndrome de Gabriela, os nossos solos ficarão cada vez mais pobres. E aí, tanto do ponto de vista de fertilidade, quanto do ponto de vista de sustentabilidade à erosão hídrica. Então, é necessário fazer uma mudança, uma migração do estilo de produção. Para isso, é necessário melhorar a nossa legislação e é necessário, urgente, que a gente aplique novas tecnologias, tanto na parte de esgotamento, quanto na parte de produção. Falei um pouco sobre segurança hídrica, só que a segurança hídrica me foi pedida para falar no contexto do desenvolvimento. Bem, o desenvolvimento, por definição, aí eu volto à definição, é a ação de desenvolver-se, de crescer, de progredir, de adiantar. E aí fala alguns exemplos, como, por exemplo, a economia e a ciência. Eu fiquei muito feliz de aparecer na definição ciência aí. Tomar um pouquinho de água, porque às vezes eu me empolgo e a garganta seca, viu, professor? Para o desenvolvimento mais local, que a gente chama de desenvolvimento regional, é desenvolver a região. Então, levando essa definição para a região, é desenvolver a região, é fazer a região crescer, é fazer a região progredir economicamente e cientificamente. Não dá para se desenvolver economicamente se não houver apoio científico, se não houver apoio da academia. É necessário que a academia saia de um pedestal criado nos primórdios da academia e abra-se a conversar, a dialogar com a sociedade. Nós sabemos que existe muito conhecimento em prateleiras que a gente tem que transformar para uma linguagem acessível ao povo, principalmente ao povo do campo, para garantir usos múltiplos. O que são usos múltiplos da água? É todo tipo de uso que se faz da água, quer seja o uso de consumir água, quer seja o uso que não consome água, como, por exemplo, esportes aquáticos. Isso é desenvolvimento regional. É você fazer com que o nível de conhecimento vai aumentando para que se tenha uma produção sustentável. Existe um limite para esse desenvolvimento regional? Claro que existe. Do ponto de vista científico, existe o limite da capacidade de suporte do ecossistema. Só que hoje, pelas legislações que a gente tem, quem define esse limite não é a ciência. Quem define esse limite é o próprio dono da terra. Ele faz da terra aquilo que lhe aprouver. Então, existe a necessidade de um planejamento mais apurado. E aqui eu vou fazer um tópico novo. Isso já existe no âmbito da lei,
quem faz esse planejamento são os comitês de bacia hidrográfica. Essa lei já existe, o comitê já existe. É necessário que a gente coloque, dê a eles a autonomia, dê a eles o protagonismo da gestão de recursos hídricos. Fazer algo em paralelo à gestão de recursos hídricos é enfraquecer a lei das águas. Nós precisamos fortalecer a legislação e o sistema de gestão de recursos hídricos que já está instalado na nossa região. Desenvolvimento sustentável, aí já é um pouco mais difícil. Pela Organização das Nações Unidas, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que não esgota os recursos regionais, no caso da região, para o futuro. Bem, todo período de estiagem aqui, o recurso hídrico superficial, ele esgota. Vários rios cortam a vazão. Por quê? Porque a gente vê os bens naturais como recurso. Recurso a gente usa até acabar. A gente tem que mudar um pouco, apesar de utópico, a gente tem que mudar um pouco a concepção. Não são recursos, são riquezas. Qual é a diferença de você olhar a água como recurso e como riqueza? Se é recurso, você usa até acabar. Se é riqueza, você faz prosperar, você faz render. E é essa visão que a gente tem que trazer para a nossa região. Segundo John Elkington, definição de sustentabilidade passa por 3 eixos, né? O Triple Bottom Line, que ele define como a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Não dá para se trabalhar desenvolvimento regional sustentável sem olhar para o meio ambiente e sem olhar para a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que carece de educação. Se não focamos muito na área econômica e esquecemos das 2 áreas que também são suporte. Digamos que é um tripé. Se um vier a falhar, os outros falham junto. Então, é necessário um olhar, é uma palavra bonita, mas que eu não gosto muito de usar, que é o olhar holístico, né? Porque virou muita fama, né? O olhar holístico das coisas. Mas, na verdade, você não pode olhar com um foco sem olhar o todo. É necessário que você olhe o funcionamento natural de uma bacia hidrográfica e, a partir da observação da natureza, você chegue a conclusões que vai ser bom para todo mundo. Então, a gente tem que parar de pensar que a área ambiental é apenas uma restrição ao desenvolvimento. Não. Sem ela, não há desenvolvimento. Sem ela, não há crescimento. Sem ela, não há avanço como a definição. E aí, para finalizar e passar a palavra para o meu amigo, né? E amigo do meu orientador, o que seria, então, essa sustentabilidade hídrica no contexto do desenvolvimento regional sustentável para que a gente entenda como que a gente vai trabalhar. Essa sustentabilidade, ela parte de um armazenamento correto da água no solo, e aí institutos federais, universidades, a assistência técnica, e a gente tem o INCAPER, uma excelente assistência técnica na nossa região, que tem que dar o suporte para falar como é que faz certamente. Tornando o recurso hídrico, que é a água para fins econômicos, estável. O que é estabilizar o recurso hídrico? Armazenar na época de cheia para disponibilizar na época de estiagem. Diminuindo o risco, incerteza e danos que a gente vive todo ano na nossa região, para que a região volte a se desenvolver. Então, se você conversa com uma pessoa de 90 anos, elas vão te dizer que no tempo que eles eram meninos, se plantando tudo dava, se produzia muito. E por que acabou com isso?
porque a gente enfraqueceu, empobreceu o nosso solo. Então, volte a se desenvolver, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social e ambiental. Então, a gente tem que fazer o tripé funcionar harmonicamente e equilibradamente. E aí, a gente tem que fazer um planejamento multidisciplinar, vou colocar aqui de novo, a partir da conversa com os comitês de bacia hidrográfica, que é o Fórum das Águas, tendo como limite máximo admissível a capacidade e suporte dos ecossistemas envolvidos. E não mais uma meta traçada por economistas. Quem vai falar o máximo que se consegue produzir é a capacidade de suporte dos ecossistemas. Esse é o limite máximo, porque aí a gente vai alcançar realmente uma sustentabilidade forte, hídrica e o correto desenvolvimento regional sustentável. Eu queria, mais uma vez, agradecer a possibilidade, viu, professora, de poder contribuir. Espero ter atendido os objetivos e passo a palavra para vocês darem continuidade ao processo. Ok, muito obrigada, professor Abraão. A gente não tinha dúvidas de que o senhor contribuiria muito conosco com essa discussão. E passamos agora, então, a palavra ao professor José Geraldo, né, nossa referência aí de longa data, como você colocou, né, na segurança hídrica do nosso estado. Nós não falamos sem lembrar do nosso querido funcionário de longa carreira do Incapé, né, conhecido mais, pelo menos por mim, pelo Incapé, mas também como professor, né, professor José Geraldo está com a palavra. Muito obrigada, professor Abraão. E gostaria de dizer a todos que podem usar aí o chat para fazer as perguntas que no final nós passaremos para o professor José Geraldo e professor Abraão. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Érica, o Edmilson, né, pelo convite que me foi feito para estar aqui com vocês nesse bate-papo, né, para que a gente possa falar um pouco sobre a climatologia da chuva, um pouquinho sobre disponibilidade hídrica, né, e o Abraão, né, agradecer pela fala dele, né, discutindo a questão de sustentabilidade na agricultura, no campo, né, e mostrou muito bem que sem água não há sustentabilidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, e ele falou muito aí a questão de sustentabilidade, a parte ambiental, a parte social, a parte econômica, né, e a gente tem visto exemplos, a gente tem visto acontecer no nosso dia a dia a questão da segurança hídrica falhando, né, ela falha num determinado período por excesso, né, podemos falar aí mais recente, é o transbordamento do rio Itapemirim, né, a questão voltando um pouco mais, o Castelo sendo alagado com chuvas, né, mas também podemos falar da seca de 2014, que o Abraão citou, né, o desastre ambiental no Espírito Santo, foi um desastre ambiental, econômico e social, né, que muita gente suicidou, muita gente perdeu tudo que tinha, né, e ainda está sofrendo com as perdas, né. Então eu vou trazer um pouquinho sobre a nossa fala, fazer uma abordagem, né, sobre a climatologia da chuva, de uma forma bem rápida, por causa do tempo é bastante curto, né, e vou trazer uma reflexão sobre a disponibilidade hídrica, mas falando do período seco para frente, fazer uma reflexão sobre essa questão inclusive da sustentabilidade da água no Espírito Santo. É lógico que isso é válido, né, como o Abraão falou, não é só o caso do Espírito Santo, né, nós sabemos que o Brasil inteiro está sofrendo com isso, né, degradação ambiental. Tem alguns dados, então, que eu vou compartilhar aqui para que a gente possa apresentar para todos. E vamos ver aqui, só um minutinho. Está disponível? Então, veja bem.
Então, nós vamos falar um pouco sobre a climatologia da precipitação e a disponibilidade hídrica no Espírito Santo. Bom, eu sou engenheiro agrícola, tenho graduação, mestrado e doutorado em engenharia agrícola pela UFV. Fui servidor de carreira no INCAPER, né, como pesquisador, e hoje eu estou professor na Faculdade Vale do Picaré, onde eu ministro minhas aulas no mestrado profissional de Ciência, Tecnologia e Educação. Né? Bom, então, vamos entender um pouquinho o Espírito Santo, né? Esse mapa de unidades naturais foi publicado em 1999, vários colegas do INCAPé desenvolveu esse mapa, onde integra todos os fatores, né, edáficos, uma série de outros aspectos, clima, né? Tem uma caracterização climática que eu gosto muito, que ele define aí os períodos seco, período chuvoso e período parcialmente seco no estado do Espírito Santo. Mas eu coloquei esse mapa apenas para que a gente possa entender, né, que falar de Espírito Santo como um todo é muito complexo, né, por causa da diversidade no estado do Espírito Santo. Diversidade em termos de topografia, em termos de tipo de solo, né, e em termos de clima, variação climática. Nós temos desde terras quentes, planas, chuvosa, até terra quente, plana, seca, e uma região fria, acidentada, chuvosa. Então, nós saímos aqui de condições quente, chuvoso, a frio, chuvoso, e passamos por uma grande diversidade. Mas o que nós podemos observar nesse mapa, né, que quase todo o Espírito Santo, que é essa região mais vermelha, laranja aqui, e mais lilás aqui, são terras quentes, né? Então, observe que boa parte do estado do Espírito Santo são terras quentes, seja seca, seja plana, mas são terras quentes, o clima é quente. Então, quando nós falamos em segurança hídrica, e como nós falamos num estado onde a agricultura é o carro-chefe do estado, do ponto de vista de movimentação de recursos, né, de PIB, nós estamos num estado onde nós temos uma temperatura elevada e, consequentemente, isso nos induz a dizer o seguinte: o consumo de água pelas plantas é muito elevado, né? E para se produzir requer irrigação. Como nós podemos ver nesse mapa, né? Esse mapa aqui é um balanço hídrico para a cultura do café, mas eu gosto muito dele, que nos dá uma noção bem geral, né? Onde mostra aqui que essa região vermelha, né, a região onde nós temos mais de 350 milímetros de déficit no balanço hídrico, considerando a cultura do café. E essa região amarela, que ocupa 60% do estado, é uma região onde existe um déficit de 50 a 300 milímetros. Ou seja, toda essa região amarela e vermelha, em algum momento do ano, eu vou ter que irrigar. Porque nós temos um déficit hídrico que não permite obter produtividade comercial ou ter certeza da minha produção. Então, o estado quase todo, 67%, 68% do estado, ele requer, sim, irrigação para que a gente tenha produtividade com alta tecnologia, qualidade, né? Então, é necessário que a gente faça uma suplementação da irrigação, né? Talvez não irrigação plena, mas suplementação. Bom, nós vamos falar agora, isso aqui é apenas para a gente entender o Espírito Santo, entender a diversidade do Espírito Santo, né? Veja que nós temos regiões com déficit muito elevado, inclusive no sul do estado, né? Veja bem a região de Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim, né? Descendo até Cachoeiro de Itapemirim. Nós temos uma região bastante seca aqui também, né? Um oásis aqui de falta de chuva, né? Vamos falar assim, né? Mas é importante entender que a chuva, né, o déficit hídrico, ele afeta todo o estado do Espírito Santo. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Bom, para a gente falar sobre disponibilidade, sobre a climatologia da chuva, eu trouxe esse mapa, né, que eu obtive lá do setor da meteorologia, do INCAPER, onde nós colocamos a malha de pluviômetro, esses pontinhos que aparecem aí no mapa do Espírito Santo, no entorno do Espírito Santo, são pluviômetros onde existe uma série de dados com mais de 30 anos de duração, né? Na verdade, já está com 36 anos, porque nós estamos em 2020 e essa série foi utilizada
1984, 2014, que já era 30 anos. Então, já esses pontos. Mas, na verdade, no Espírito Santo existe uma malha de pluviômetros, né? Uma coisa imensa. Se nós usarmos aí a rede da Agência Nacional de Águas, do CPRM, do INEMET, né? E da rede estadual, né? De pluviometria, né? Essa rede é imensa. Lógico, alguns são muito recentes, então não tem uma série longa de dados, né? Mas para o devido fim, nós podemos dizer que hoje o Espírito Santo deve ter mais ou menos mais de 200 pluviômetros, pontos de coleta de chuva. Imagine se a gente conseguisse integrar esses pontos num sistema único de coleta de dados, disponibilizando informação online ao produtor, o que nós poderíamos fazer com isso lá no campo, né? Mas vamos lá entender, então, como funciona essas coisas. Observe bem. Isso aqui essa é a prestação média anual, considerando uma série de 30 anos, 1984, 2014, né? Eu creio que agora, 2021, né, a gente consegue atualizar essa série, né, para 2020, né, assim que a Agência Nacional de Águas atualizar a base deles, né? Com certeza esse mapa vai mudar um pouco o panorama, né, em função dos últimos 6 anos de 2014 a 2017, muito secos, né? Esse panorama aqui muda um pouco, né? Mas considerando o dado que nós temos, né, observe, né, que isso aqui está muito similar, muito parecido realmente com aquele mapa que nós colocamos ali, onde nós analisamos o déficit hídrico da região, o balanço hídrico, né? Observe a região de Presidente Kennedy aqui, Marataízes, Itapemirim, com uma certa similaridade, né? E todo o norte do estado aqui, né, pegando aqui a bacia do Doce, né, um pouquinho para a parte sul e a parte norte, né? Mas os maiores déficits hídricos, os menores índices pluviométricos, vamos falar assim, né? Está aqui na região de Colatina, aqui para baixo, aqui na região de Mucurici, aqui em cima, né? Então nós temos essas regiões que são bastante secas, né? Mas nós temos regiões com bastante chuva, que é a região serrana, né? Vai aí 1.500, 1.700 milímetros, né? Mas nós temos regiões aí que chove menos de 1.000 milímetros, 900, 850, talvez, atualizando essa média, mas em torno de 900 a 1.000 milímetros de chuva anual. Bom, se essa chuva fosse bem distribuída, talvez a gente teria até uma condição satisfatória, né? Porque 1.000 milímetros bem distribuído daria para fazer, seria razoável, né? Mas o problema é que existe uma sazonalidade da chuva, como o professor Abraão nos falou, né? Nós temos um período considerado chuvoso e um período considerado seco. E o problema é que no período chuvoso, a chuva realmente é concentrada nesse período. Veja bem essa imagem. Aqui nós pegamos os períodos chuvosos, que são 6 meses, de outubro a março, né? Pegamos outubro a março, o INCAPER pegou de outubro a março e fez esse cálculo, né? Observe, né, que tem regiões aqui, olha, nos 6 meses considerados chuvosos, nós temos regiões com mais de 1.000 milímetros acumulados. Regiões com 800, 900, 800 milímetros acumulados. Bom, para culturas anuais, isso aqui é muito bom, né? Culturas de ciclo curto, isso é muito bom. Você planeja seu plantio no período chuvoso e vai chegar lá, né, com uma produtividade razoável, sem necessidade de irrigação às vezes, né? Nós temos passado por períodos aí de veranicos, estiagens, né, que não nos dá muita estabilidade também, né? Mas a grande concentração está aí. O grande problema é quando nós caminhamos para o período seco, né? Que nós temos esse mapa, né, que pega aí de abril a setembro, né, e onde a gente pode observar que nós temos regiões que em 6 meses, olha aqui, né, numa região que em 6 meses chove menos de 200 milímetros. Então é preciso tomar cuidado, né, porque 6 meses com chuva de 200 milímetros significa 30 milímetros por mês. Lógico que não é bem assim, bem dessa forma a distribuição mensal, né? Não é uniforme, né? Mas uma coisa interessante é que nesse período que a gente considera período seco, né? As chuvas
concentram mais na região litorânea, advinda das brisas marítimas que trazem um pouco de umidade e provocam chuvas. Mas uma coisa bastante que a gente observa aqui, bastante interessante, é que a região do litoral sul capixaba, incluindo aqui Vitória, Serra, tem uma quantidade razoável de chuva, né? Aqui 400 milímetros, aqui 500, 600 milímetros aqui, que às vezes mascara o nosso sentimento, principalmente a população dessa região, e está aqui os nossos tomadores de decisão aqui em Vitória, né? As secretarias de meio ambiente, agricultura, então os pensadores estão aqui, eles acham que nós que moramos nessa região achamos que está tudo bem, porque aqui está chovendo relativamente bem. Mas quando nós caminhamos para a região oeste do estado, a gente vê que as coisas são mais expressivas, a seca, a falta de chuva aqui é muito complicada. Isso em números, né? Mas se eu trabalhar a questão percentual, olha só. Isso aqui, então, é a quantidade de chuva em percentual. Observe que esta região aqui, a oeste do estado, né? A chuva do verão, a chuva do período chuvoso, né? Elas são de 80% a 90% da chuva cai nesse período. Então, nós temos aqui essa região aqui, em torno de 30%, um pouco mais da chuva, aliás, de 70% aqui na região, 60%, 70%, e vai aumentando, e aqui, essa região aqui chega a quase 90% da chuva acumulada no ano, caindo nesse período chuvoso. Isso já gera para a gente uma certa instabilidade, né? Poxa vida, 90% da água cai no período chuvoso, 10% nos outros 6 meses. Isso nos dá, lógico, uma insegurança só pelo fato da distribuição, considerando que isso é uniforme. Mas, na verdade, isso não acontece, né? Olha aí o período seco, né, que de abril a setembro, né? Observe que de menos de 20%, essa região aqui, menos de 20% da precipitação acontece aqui nos 6 meses. Isso é muito, assim, considerando, né, o sistema, principalmente a agricultura, isso é muito complexo. Porque essa região é a região onde chove menos, mas nós temos também um desenvolvimento agrícola, né? O Espírito Santo é eminentemente agrícola, né? A exploração. Então, veja bem, aliado a isso, né, nós temos, então, aqui, estudando um pouco mais a sazonalidade, nosso ano agrícola começa normalmente em julho, agosto, setembro, que é muito seco, né? Observe aqui, está todo o estado bastante seco, essa região, né? E aí nós temos, isso aqui considerando o inverno, aí nós entramos na primavera, misturei um pouquinho aqui, outubro, novembro, dezembro, né? E aí vem aqui o verão, onde nós já diminuímos um pouquinho a chuva, e aqui nós temos o outono. Então, observe, né? A grande concentração de chuva realmente acontece outubro, novembro, dezembro. Normalmente, segunda quinzena de outubro, novembro, dezembro, né? Janeiro já chove um pouco, costuma chover bastante. Fevereiro é normalmente seco, março já chove pouco. Mas ainda está dentro do período chuvoso. Então, a grande concentração das nossas águas estão aqui em outubro, novembro, dezembro. Normalmente, novembro, dezembro, a grande maioria, se nós fizéssemos aqui uma distribuição, né? Então, isso é muito preocupante, né? Do ponto de vista de segurança hídrica. Por quê? Nesse período, outubro, novembro, dezembro, nós temos uns grandes riscos de cheias, de inundação, apesar que às vezes acontece em janeiro também, né? Como nós temos visto aí recente. E aí, voltando, né? Falando isso aí do dado médio, mas a média é muito preocupante, porque nós temos as oscilações, né? Aqui a chuva de 2013 trazendo para a gente, né? Olha só, o Espírito Santo bate recorde de chuva em todo o mundo, diz NASA. Isso em dezembro de 2013. Acho que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui lembra dessa chuva, do desastre que foi, né? Essa chuva teve um período de retorno de mais de 200 anos, né? Então, são chuvas de grande intensidade, né? Aqui na Grande Vitória choveu 400 milímetros, se não me engano, numa noite, né, num dia. É um período muito grande, assim, uma chuva de grande intensidade, com um transtorno tremendo, né, em quase todo o Espírito Santo.
Mas veja bem, 2013, logo em seguida, o que aconteceu? Olha só, aqui nós estamos em 2016, né? Municípios da Bacia do Doce vivenciam efeitos do período de estiagem, ou seja, aquela chuvada toda em 2013, depois parou, parece que choveu tudo junto e aí não veio mais chuva depois, né? 3 anos depois, né? 2 anos e meio depois, não 3, né? 2014, 15, 3 anos depois, e vem, falta d'água afeta 2,8 milhões de pessoas em setembro de 2016, aí nós já estávamos quase no finalzinho, né, do período crítico de falta de chuva, né? 32 cidades em situação de emergência. Nós tivemos aí a degradação do solo sendo agravada, aumentando o prejuízo no campo, né? Observe bem esse pasto aqui em cima, né? Não tem nada para o animal comer, apesar de que esse pasto aqui ainda está bom em relação a outros que a gente vê na região, né? Que a gente viu na região, né? Essa foto aqui de Itaguaçu, essa outra aqui do lado, onde tem os bois aqui, fica, se não me engano, entre São Gabriel da Palha e Nova Venécia, né? Norte do estado. E lógico, né? Depois de tanta degradação, não precisava ser especialista para falar, né? Após a seca, o estado vai ter enxurrada. Isso em setembro de 2016. Era mais do que óbvio, né, que a primeira chuva que acontecesse seria caótico para o estado, né, para as bacias hidrográficas, assim como o professor Abraão falou, né? A degradação da superfície do solo, a remoção da cobertura superficial, o que causou isso? Quando veio a chuva, o solo estava exposto, e isso causou um selamento superficial, e nesse selamento a água desceu, não conseguiu absorver. E saímos daquele 50% de água absorvida para quase zero, como ele falou, 10% da água talvez foi absorvida, e o resto desceu como enxurrada. E aí virou o quê? Um rio de água e lama, né? E o que aconteceu? Tá aí o exemplo, né? Os prejuízos, né? Isso aqui foi dezembro de 2016. Você vê que em setembro falamos do problema da chuva, em dezembro, a primeira chuva que aconteceu fez todo o estrago, né? Principalmente ali aí a Castelo, né? Mas Bacia do Itapemirim, nesse dia quase transbordou, né? Nós tivemos o alagamento da cidade quase toda alagada, cheia de água, um transtorno tremendo, né? E lama para todo lado, né? E aqui o professor chamou muita atenção, né? Se está descendo lama, é sinal que o solo está desprotegido e degradado, né? Assim como a água barrenta, aí dá para ver o resultado disso. Então, veja bem, quando a gente fala em segurança hídrica, né? E quando a gente fala em chuva média, a média. Professor, o seu áudio desligou. Professor Zé Geraldo? Professor? Professor Zé Geraldo, ligue seu áudio, por favor. Professor? Zé, o seu áudio desconectou. Desligou, deve ter encostado em algum fio, alguma coisa. Está nos ouvindo? Voltou? Voltou. Voltou. Deixa eu voltar tá tudo lá. Certo. Pode colocar novamente a apresentação, por favor, que aí a gente coloca. Oi? Tá certo, tá certo. Agora? Estamos te ouvindo. Estamos. Ok. Pode voltar com a sua tela, porque ela também saiu. Sim, ok. Só aguardem um pouco, por favor, que o professor Zé Geraldo está colocando novamente os slides. Já temos aqui várias perguntas que, ao fim da palestra do professor, nós vamos fazer, viu? Professor Abraão, já temos perguntas para o senhor, para o professor Zé Geraldo. E nós agradecemos aqui, aproveitamos esse momento para agradecer
a toda a nossa equipe, né, dos arranjos 3, 4, 1, 2, que estão aqui conosco. Temos muitos professores do IFES Itapina, IFES Colatina, Aracruz, Montanha, Nova Venécia, lá em Linhares. Temos o pessoal do Instituto Jones nos acompanhando aqui ao vivo, né, nessa transmissão. Nós agradecemos a participação do João Pache, do Aladim. De Colatina, nós temos a Casa Engenharia, que está conosco. Agradecemos também a diretora, né, do Programa de Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável, Latussa Monteiro, que está conosco também. A Thalita e Gustavo são os que estão responsáveis pela parte ambiental, tanto no Centro-Oeste, Rio Doce, e Nordeste e Noroeste do Estado. Nós agradecemos as presenças de vocês. Jorge Júnior, que está coordenando, junto com o professor Ednilson, o Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável. O Leandro Lino, que está aqui conosco e coordena comigo também. Temos a Carla Rocha, do Arranjo 2. Muito obrigada, Carla, por sua participação. Zé Geraldo conseguiu colocar. Pode prosseguir, Zé Geraldo. Ok, tá. Estão me ouvindo, Érica? Muito bem, pode prosseguir. Então, veja bem, só voltando aqui, então. Então, todo esse prejuízo, todo esse problema, né, do solo exposto, gerou toda essa erosão, esse volume de enxurrada, e nós estamos vivenciando isso de 2016 para cá, principalmente na bacia do Itapemirim, né? Em janeiro tivemos um problema grave, né? E todos os anos de lá para cá a gente tem observado um transtorno muito grande das inundações. Janeiro foi um caso bastante atípico, se não me engano foi janeiro que o rio Itapemirim transbordou, causou todo aquele problema, né? Mas voltando à seca 2014 e 2017, né? O Enio e a Edileuza lá do Incapé me passou esses dados, não foram publicados ainda, é um trabalho que nós estamos fazendo para publicar, nós estamos trabalhando um livro sobre os impactos dessa crise hídrica, né? E o número interessante que eles nos passou aqui é que o prejuízo de 2014 a 2017 chegou a 11,2 bilhões de reais no sistema agrícola, né? Na produção agrícola e produção animal. Então, o número é muito grande, o prejuízo econômico, aqui nós não estamos falando do prejuízo social, nem do prejuízo ambiental, né? Mas só o prejuízo econômico, 11,2 bilhões de reais deixaram de circular, né? E, lógico, causou um endividamento muito grande. Mas essa crise hídrica, falando da disponibilidade, aqui eu peguei os dados da Agência Nacional de Águas em Ecoporanga, né? Para ver, a crise passou, né? Ela veio em 2014, 15, 16, observe, né? Que ainda, eu diria que ainda a crise hídrica não passou, né? Choveu 2018 dentro da média, 13 milímetros acima da média. 2019 aparentemente está chovendo relativamente bem, mas aquilo que o professor falou, Abraão, o lençol freático, será que houve reposição? Olha só como está isso, chovendo abaixo da média, com solo degradado, né? Será que está acontecendo? Olha São Gabriel da Palha em situação similar, né? São Gabriel da Palha ainda foi beneficiado com a chuva de quase 200 milímetros em 2018, acima da média, mas olha como está isso. Vamos pegar o seguinte, Domingos Martins, Aracê, olha só, né, que a bacia aí, que está dentro da bacia que abastece a Grande Vitória, será que nós temos água no lençol freático para manter, né, os nossos empreendimentos já outorgados e os não outorgados, o sistema produtivo, né, e todos os usos múltiplos, né? Olha aqui, presidente Kennedy, né, um trabalho de um colega, de um orientando meu que está trabalhando lá, alguns dados nós vamos mostrar aqui. Olha, presidente Kennedy, ainda desde 2010 vem arrastando o déficit hídrico, isso aqui é o sul do estado, né? Chuvas abaixo da média. Será que nós estamos com o problema da crise hídrica resolvido? Lógico, assim, o meu entender é não, né? Talvez a superfície está se recompondo em função das chuvas que estão acontecendo, mas o abastecimento do lençol freático em função do que nós estamos vendo no dia a dia, eu creio que não. Isso aqui é um trabalho do nosso colega, do meu orientando, Cleiton, ele está trabalhando lá na bacia do Córrego Jordão, em Presidente Kennedy, né? Ele
pegou a imagem Landsat, observe bem que ele pegou a vulnerabilidade ambiental desse local. Observe que a área vermelha está considerando muito alto, o laranja é mais escuro alto e o amarelo médio. Você acha que uma área dessa tem segurança hídrica? Porque considerando o balanço hídrico, a precipitação, ok, né? Às vezes vem um pouco a mais, um pouco a menos, mas a questão da infiltração e do armazenamento de água, o balanço hídrico está todo bagunçado nesse negócio. As componentes do balanço hídrico, agora nós estamos, ele alterou totalmente, onde a infiltração diminui drasticamente e o escoamento superficial aumenta significativamente. Observe, nessa pequena bacia do Córrego Jordão, nós temos 67% de pasto, 19,7%, ou seja, 20% do solo dessa bacia está exposto. Eu tenho apenas 8%, 10% de mata nativa, ou seja, nem o mínimo necessário de 20% está aí, né? E nós sabemos que as nossas pastagens são pastagens degradadas. Então, como nós vamos trabalhar a componente de segurança hídrica? Quer chova, quer não chova. Tá? Não estou preocupado agora com a quantidade de chuva, mas sim com a condição do solo absorver a água que cai, né? Nós não temos condições necessárias, e toda a chuva que cair nessa bacia, naquela região e no estado do Espírito Santo, isso aqui é, lógico, um exemplo muito pequeno, eu não posso generalizar para o Espírito Santo, mas não sei a diferença que está aí, né? Mas isso aqui representa um pouco a bacia de Itapemirim. Como nós vamos esperar resolver o problema das cheias no período chuvoso, e como nós vamos resolver o problema da estiagem? Porque se não armazena água. Observe que 16% do estado, dessa bacia, ele tem um risco, né, de grau de vulnerabilidade ambiental muito alto, 32% alto, né? Eu diria que a vulnerabilidade alta e muito alta são 48%, quase 50% da bacia está entre alta e muito alta. Então, nós temos que resolver isso, equacionar, fazer a engenharia da conservação de solo e água, agir aqui. Então, ok, né? Nós temos que reservar água? Sim, é importante. Mas eu imagino que nossas barragens hoje estão se tornando reservatório de lama daqui a pouco, né? Esse é o grande problema, porque toda a água que bate nessa superfície vai se transformar em lama. E eu trouxe aqui ainda para a gente discutir a questão da disponibilidade hídrica. Aqui nós estamos falando um pouco da demanda, né? Eu acho importante, eu sou da área, então... esse dado é um dado da Agência Nacional de Águas, né, que aqui mostra o cenário Espírito Santo em área irrigada em 2015, né, como está. Observe que a grande concentração realmente é norte do estado. Ecoporanga aparece aqui com baixa demanda, porque é quase essencialmente pecuária, né? Mas observe a projeção deles para 2030, como vai aumentar a área irrigada no norte do estado. O sul aumenta, mas muito pouco, né? Mas a grande concentração vai ficar aqui no norte. E aí vem uma outra coisa muito importante, que é realmente a disponibilidade hídrica, a vazão. Observe que aqui nesse mapa, né, nós temos aqui essa bacia, né, do São Mateus aqui, se não me engano, a bacia do São Mateus, onde nós temos de 6 a 8 litros por segundo hectare. Que é onde está a grande concentração de irrigação. Descendo aqui para a bacia do Doce, nós temos de 8 a 10 litros por segundo hectare. Então, veja bem, as maiores concentrações de agricultura irrigada está no norte do estado, onde nós temos as menores, vamos falar assim, densidade de disponibilidade hídrica, né? Vazão média, né? Menor vazão média por quilômetro quadrado de superfície. E, por incrível que pareça, onde nós temos menor uso de agricultura irrigada, nós temos maior vazão específica, né? Tudo bem que a região aqui é montanhosa, não favorece muito a agricultura mecanizada, né? Mas observem, né, que nós estamos trabalhando aqui, nós já estamos em conflito de uso de água, né? Não tem água disponível por vários fatores, né? Nós não temos água disponível, porque às vezes não chove muito, e às vezes também porque o solo não armazena água para poder ela abastecer as barragens no período da seca, né? Ok, gente? Então, veja bem, uma reflexão muito importante que eu quero deixar aqui. Como eu vou ter segurança hídrica se eu não consigo fazer
conservação do solo e água. O professor Abraão falou, o mais importante hoje é reservar água no solo, eu também concordo com ele. Né? O programa Proteção de Nascente é muito bom, que eu tenho uma água nascendo com qualidade. Mas onde essa água vai... De onde vai vir água para abastecer essa nascente se eu tenho o solo degradado dessa forma? Nós temos programas bacanas, que é o programa de reservação de água, por exemplo, Jaguaré, aquele programa Barragem Legal, um programa que iniciou, deu o pontapé inicial no Espírito Santo, né? Muito bacana aquele programa, né? Ele vem associando o governo municipal apoiando o produtor na construção da barragem, mas exigindo que o produtor faça a preservação ambiental, pelo menos do entorno da barragem. Mas hoje nós temos que começar a mudar nosso pensamento também, começar a fomentar a preservação do solo e água, né? Fomentar a pastagem com melhor qualidade, com mais densidade de vegetação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso e fazer uma reflexão. Armazenar água na barragem é muito bom, é extremamente importante, como o professor Abraão falou, para que nós possamos usar nesse período seco, que realmente não chove. Mas nós temos que armazenar água no solo para que essa água do solo abasteça a barragem também, não só água de chuva. Porque nós estamos abastecendo a barragem com água, mas com uma grande quantidade de lama. E se a gente começar a observar e monitorar, nós vamos ver que o fundo dessas barragens tem uma quantidade muito grande de lama. Então, daqui a pouco, nós teremos uma enormidade de barragens armazenando lama que deveria estar lá em cima nos morros, né? Nosso tempo já se esgotou, gostaria de agradecer a oportunidade, né, porque a gente teve aqui para conversar, e estou à disposição para qualquer disponibilidade, qualquer pergunta. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos muito, professor Zé Geraldo, Abraão. Com certeza foi um momento de muito aprendizado aqui, principalmente pelas manifestações que nós temos visto aqui nos chats. E já tem algumas perguntas aqui, vocês também podem colocar outras, que os professores vão estar à disposição para responder. Então, nós temos muitos parabéns, muitos elogios às palestras de vocês, contribuíram aqui, e nós temos algumas perguntas aqui direcionadas gerais, outras para o Abraão. Vou fazer uma geral aqui da Luciana, que aí os dois podem comentar, e depois também, não necessariamente o Abraão, também o professor Zé Geraldo também possa vir também a dar suas contribuições. Mas a Juliana Souza, ela pergunta aqui para os professores, né, nesse contexto de realmente ocorrer uma segurança hídrica, vocês acreditam que esses modelos, como o Instituto Terra em Aimorés, contribuiriam para aumentar a preservação das bacias aqui no Espírito Santo? Visto que esses projetos podem trazer uma melhora para as regiões em vários setores, como economia, ambiental, social e etc. Os dois professores aí, por favor, fazer suas considerações. Bem, se o Zé Geraldo me permite, eu gostaria de iniciar, depois ele faz a consideração final, né? Bem, o Instituto Terra, ele é um case de sucesso aqui na nossa região, né? Da bacia do Rio Doce, ele é próximo aqui do Baixo Rio Doce, ele fica no médio, porque fica em Aimorés, né? Mas o que foi feito lá foi algo de extraordinário, né? Só que tem, conversando com a Isabela, que é a diretora do Instituto Terra, conversando com a Gladys, que é a coordenadora da Educação Ambiental do Instituto Terra, o propósito do Instituto Terra foi regenerar uma bacia hidrográfica com reflorestamento, né? Então, assim, a bacia hidrográfica inteira foi feito um projeto de regeneração da bacia hidrográfica, e que está sendo um sucesso, né? Em 10, 12 anos, foi recuperado mais de 70% do solo da bacia, né? Biodiversidade, enfim. A questão ambiental foi um sucesso. Só que tem um porém. E qual é o porém? Não dá para replicar o modelo do Instituto Terra
numa propriedade agrícola em que o proprietário precisa produzir. O proprietário ele não vai conseguir esperar 10, 12 anos para ter madeira para poder vender a madeira, né? Não dá para... e dependendo da madeira, a legislação ela ainda está sendo mudada, né? Porque se ele plantar, ele não vai poder tirar. Então, tem um porém nesse... É uma questão ambiental excelente, é uma questão social muito bacana, mas não envolve a questão econômica, né? Então, aquele tripé, ele fica desequilibrado para o caso do Estado do Espírito Santo, viu? São pequenos proprietários rurais de até 50 hectares. Então, aquele modelo é bacana para onde? Dentro da propriedade. Para as reservas legais, para as áreas de preservação permanente, para as áreas em que o proprietário, pelo cadastro ambiental rural, ele não consiga, ele não possa, vamos dizer assim, manejar economicamente, por lei. Então, excelente. Esse é um processo excelente. Mas para toda propriedade, não dá. Infelizmente, não dá. Se o proprietário fosse pago por esse serviço ambiental, como é lá em Nova York, aí daria. Então, por exemplo, se a propriedade dele tivesse numa área sabidamente de recarga hídrica e fosse feito todo o processo para que ele mantesse a mata em pé lá, pagando para isso, eu acredito que poderia até dar certo. Agora, generalizar não dá. Mas a expertise que o Instituto Terra adquiriu nesses últimos 20 anos no processo de restauração ecológica é um conhecimento extraordinário e tem muito campo a ser explorado, né? Estima-se que só aqui na nossa região do Baixo Doce nós tenhamos mais de 20 mil nascentes. Então, 20 mil nascentes num raio de 50 metros, olha o tanto de hectares que eles vão ter para recuperação. Mata ciliar, nossa, tem mata ciliar aí com, nossa, quilômetros e quilômetros quadrados de mata ciliar a ser recuperado. Só que isso garante a segurança hídrica quantitativa? Não. Isso é que tem que ficar claro. Não garante a segurança hídrica quantitativa. Quando a gente fala de topo de morro, eu olho aqui pela janela aqui do escritório aqui, o topo de morro está tudo ocupado, tudo sendo produzido. Então, assim, ali que seria a zona de recarga, nem todo topo de morro é zona de recarga, viu, gente? Aí a gente tem que entrar em outra seara, que é a parte geológica, a parte pedológica. Nem todo topo de morro é área de recarga, carece de muito estudo. Mas, assim, esses topos de morro eles não poderiam estar do jeito que está. Você colocar um loteamento num topo de morro é você saber que o loteamento ele vai ficar bonzinho. Só que quem vai estar lá embaixo vai receber uma enxurrada tão grande por causa da impermeabilização que o loteamento, por um lado, é bom, mas por outro vai causar um impacto ambiental muito grande. Então, assim, o modelo do Instituto Terra, ele não resolve, ele não é uma... ele não resolve todos os problemas, mas para que ele se propõe fazer, ele é um dos melhores modelos que existe na nossa região. Não sei se eu consegui responder aqui. Eu acho o seguinte, a gente não precisa simplesmente avaliar o projeto Terra, né, o programa do projeto Terra. Existem diversos programas de recuperação ambiental. Por exemplo, na bacia do Rio Itapemirim, está se desenvolvendo um programa de recuperação da bacia do Rio Itapemirim. Achei fantástico o programa, ele tem uma visão holística, tem uma visão educação ambiental, tem uma visão econômica no processo, quer dizer, o processo produtivo, né? Eu tenho que recuperar a área degradada, sim, é preciso, mas é preciso devolver ao proprietário, que é o produtor, principalmente o pequeno produtor, né, que vive daquela terra, a capacidade de renda para ele. Eu não posso
limitá-lo à sua renda. Então, eu tenho que fazer uma recuperação ambiental pensando no lado econômico, no lado produtivo, porque senão o produtor não investe e não acata o investimento. E lógico, gente, podemos fazer o que quiser com o ponto de vista da recuperação ambiental. Se o cidadão não estiver consciente da importância do meio ambiente para a vida dele, ele não vai fazer nada. Você pode ir lá na propriedade do cara, encher aquilo de árvore, de coisa bacana lá do ponto de vista ambiental. Você virar as costas, ele vai abrir a cerca, vai botar o gado lá para comer tudo aquilo que você fez. Se ele não estiver consciente. E eu já vi vários exemplos assim. Estou falando porque é verdade, é a realidade. Então não adianta. O produtor recebe, vai te receber porque é seu amigo, já conhece você, ele fica com vergonha de falar não, ele vai deixar você entrar, vai fazer. Depois que você se afastar, ele vai lá, abre a cerca e deixa o gado andar no meio daquilo tudo e volta ao que era. Então, se não tivermos educação ambiental, não tem programa que vai dar resultado. Bom ou ruim, nenhum deles dá resultado, porque nós não investimos na educação ambiental do cidadão. Eu acho que isso é a parte mais importante. Primeiro ele tem que perceber que ali existe um dano ambiental. Depois ele tem que querer agir. Se não houver percepção e não houver o agir, não adianta se ele não quiser agir, se ele não perceber. Entendeu? Então eu entendo dessa forma. Não é avaliar se o programa é bom, se é ruim. Todo programa tem um lado bom e tem um lado ruim do processo, né? A sua concepção. Não existe programas perfeitos, né? Então, o Abraão falou, muito bom do ponto de vista de conservação de nascente, reflorestamento de mata ciliar, bacana. Mas nós estamos esquecendo, né? E as políticas públicas estão esquecendo da área de recarga. Uma vez eu falei, e vou falar aqui, vou repetir, né? Meio corajoso, acho que ninguém vai me bater, não. O programa de proteger nascente, eu falei isso uma vez. Proteger nascente é colocar torneira de ouro em caixa d'água furada. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Quer dizer, eu estou protegendo uma nascente onde não há recarga para aquela nascente, né? Então, se a caixa d'água está furada, não adianta, se não tem entrada de água ali para abastecer a nascente, ok, proteja a nascente. Mas muitas vezes um programa de proteção de nascente, quando não há recarga, eu seco a nascente, porque eu aumento a demanda de água naquela nascente. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse processo. Ok. Eu gostaria agora de pedir aos colegas que vão nos responder, os dois professores, sejam um pouquinho mais breves na resposta, porque temos várias perguntas aqui. Eu sei que o tema é instigante, de fato, é estimulante, mas, por favor, tem uma pergunta direta aqui para você, Abraão. O que é mais limitante hoje para o desenvolvimento da região do Rio Doce? Quantidade ou qualidade de água? Sem medo de errar, para as pequenas bacias, vamos dizer assim, na região do Rio Doce, para todos os afluentes, quantidade. Para a calha do Rio Doce, na época de cheia, qualidade. Então, sem medo de errar, tá? Sem medo de errar. Para quase toda, para 99% da área, quantidade. Para a calha do Rio Doce, nos períodos de cheia, qualidade. Okay. Zé Geraldo, tranquilo? Eu vou só fazer um complemento aqui do professor Abraão. Dificilmente eu vou ter qualidade de água sem ter quantidade. Tá? Dificilmente. Tá? Porque é o seguinte, nós temos um volume de resíduo a ser despejado, por menor que seja, ele tem que ser diluído. Né? Então, se eu não tenho quantidade, eu não vou ter muita qualidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque preocupamos muito em determinados aspectos, mas, assim como o professor falou, a quantidade ela é extremamente importante. Lógico que a qualidade, sem qualidade de água não há vida, né? Não há qualidade de vida, não há sustentabilidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vou deixar claro, tá, Érica? A Sim. preocupação com o tratamento de esgoto de todas as áreas ela é extremamente importante. Mas ela tem que vir atrelada com a assistência técnica e educação ambiental rural. Não dá para pensar em qualidade de água enquanto as nossas residências estão jogando o nosso esgoto na água. Não tem como pensar nisso. Por mais volume que eu tenha, eu não vou ter qualidade.
né? Então, saneamento é a primeira questão a ser resolvida, nesse aspecto. Muito obrigada, professor. A Tatiana Candeia pergunta direto aí para vocês também. O que vocês observam em termos de eficiência, precisão e tecnologia dos sistemas de monitoramento de qualidade nas microrregiões Centro-Oeste e Rio Doce? Já que estamos falando aí de qualidade, como é que estão os sistemas de monitoramento da qualidade da água? Bem, aí já entra mais na minha seara, né, Zé? Exato, fica para você essa aí. Bem, devido ao crime ambiental da Samarco, né, parceira da Vale e BHP Billiton, eu tenho que falar isso sempre, tá? Tem que falar, tem que deixar claro isso, tá bom? Eu sei que eles vão me bater, mas saiba que se bater é por esse motivo, tá bom? Os outros são pequenos perto disso. Diante do crime, a calha do Rio Doce tem um dos melhores monitoramentos de qualidade de água do Brasil. Beira a rede de monitoramento da Áustria, para você ter uma ideia, que é a melhor rede de monitoramento de qualidade do mundo. Então, por causa do crime ambiental, hoje se tem uma preocupação jurídica de se monitorar a qualidade da água na calha do Rio Doce. Agora, qualidade de água do Rio Doce. Dos afluentes, nossa senhora, a rede é péssima, péssima. Não dá para você saber o que tem nas águas dos afluentes, a não ser que você faça um monitoramento que é caríssimo, viu, Érico? Eu conduzi um trabalho há alguns anos atrás de monitoramento de qualidade de água da calha do Rio Santa Maria do Doce para fins de enquadramento, né? Nós fizemos 5 pontos só por causa de limitação financeira. Enfim, olho da cara. É muito caro. Então, é necessário tecnologias mais baratas e apoio às universidades para estruturar laboratórios de análise de água para que fique mais barato esse processo, tá? Então, aí fica uma dica. O monitoramento dos afluentes não existe, nem de qualidade, nem de quantidade. Não tem esse monitoramento. Então, esses mapas bonitos que o Zé Geraldo colocou aí, é tudo por técnica estatística, viu, gente? Não tem esse monte de monitoramento de vazão aí, não. Então, como é a minha área de estudo, é uma área que eu trabalho há mais tempo, o monitoramento de quantidade e de qualidade, ele é importantíssimo. E aí, assim, vou puxar a brasa para minha sardinha um pouquinho, tá? Nós, do Campus Colatina, nós estamos desenvolvendo um projeto em parceria com o Ministério Público Federal para o final de 2021, a entrega final, de um sistema de informação em recursos hídricos para a bacia do Baixo Rio Doce. A ideia da entrega final desse projeto é propor locais ótimos para monitoramento de quantidade e qualidade de água, a fim de instalarmos uma rede de monitoramento, tá? Na calha do Rio Doce, eu acredito que não vai ser preciso de qualidade, porque já temos muitas informações. Agora, nos afluentes, é fundamental, porque eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta que me foi feita. Como é que eu vou gerir um recurso que eu não sei quanto que tem e que qualidade que tem e como que eu vou distribuir, como que eu uso esse recurso? Não existe esse monitoramento. Então, hoje, a gestão de recursos hídricos, ela se baseia em opinião pessoal. É muito mais em opinião pessoal do que em dados científicos. Então, a gente tem que mudar esse cenário. Ok, muito obrigada. Pode falar. Investimento para monitorar a qualidade e a quantidade da água que está nos rios, né? Você vê que o monitoramento da água da chuva, ele é muito bom, excelente, mas o que está dentro dos rios a gente tem realmente uma dificuldade, falta investimento, né? Falta recursos para que isso aconteça. Ok, há uma pergunta aqui também, Abraão, na sua opinião, quais são os principais desafios de gestão para a consolidação dos comitês de bacia, como os principais tomadores de decisão no uso do solo?
Os comitês carecem de investimento, não só financeiro, mas também investimento em recurso humano, tá? Nós precisamos melhorar o nível de discussão dentro dos nossos comitês. E aí, como são 5 instrumentos de gestão, né? Plano, outorga, enquadramento, cobrança e sistema de informação, e eles formam um ciclo virtuoso, né? Se falha um, o sistema todo cai em desuso. Então, o Estado do Espírito Santo ainda não tem cobrança pelo uso da água. Se não tem cobrança, não é sustentável do ponto de vista econômico. Então, a gestão, ela carece inicialmente de investimento para fazer rodar. Então, eu preciso ter um plano muito bom, e o plano, ele parte do diagnóstico, do prognóstico e das metas. Então, eu não tenho isso ainda na maioria das bacias hidrográficas do Estado do Espírito Santo. Outorga está se revisando esse instrumento, porque nem todo uso está outorgado, então nós temos muitos usos que não estão outorgados, e isso faz com que a informação chegue mascarada para a gestão. Enquadramento, apenas em 2 bacias hidrográficas do Estado existe o enquadramento, muito por causa do apoio da Universidade Federal do Espírito Santo, e a gente tem que cumprimentar o professor Edmilson, do LabGest, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, que deu um apoio fundamental para que esse enquadramento fosse feito, e a gente tem que ter informação. Hoje, no Estado, nós temos informação só de chuva, nós não temos informação de quantidade de água. Então, como é que eu vou fazer um plano? Como é que eu vou outorgar? Como é que eu vou enquadrar? Como é que eu vou cobrar se eu não tenho a informação essencial da gestão, que é como está a água nas calhas dos meus rios? Então, assim, carece de investimento para informação, para plano, para que a gestão possa atuar. E aí, o modelo que a gente tem é o modelo francês, né, que é o modelo democrático de gestão das águas. Só que para que o modelo francês funcione, é necessário que tenha o modelo alemão antes, que é o modelo mais técnico. Então, a gente tem que implementar a parte técnica primeiro, para depois gerir de forma democrática. Senão, o negócio não vai sair do lugar, vai ficar patinando. Já fizemos aniversário de 23 anos esse ano, vamos fazer de 24 ano que vem, o negócio não vai sair do lugar. Ok. Ainda tem uma pergunta aqui também. Estou me ouvindo. João Pacho, do Instituto Jones, perguntando se possível, eu gostaria que fossem abordados aí alguns impactos negativos das ações do Provarges. As barragens, se assoreadas, serão novos brejos antes drenados? Essa eu passo para o Zé Geraldo. Agora a bola está com você, tá, Zé? Na verdade, o Provargia, né, foi, na verdade, uma política pública que não deu certo, né, vamos falar assim, né. Infelizmente, né, tentamos desenvolver aqui a produção do arroz, imitando o Rio Grande do Sul e outras regiões produtoras, né, mas o custo de produção nossa era muito alto, então foi desativado. Qual o problema disso? O problema é que aquelas áreas que eram alagadas, né, nas várzeas, né, que ficava ali um ambiente, né, todo preservado, uma reservação de água relativamente grande, tudo aquilo foi destruído. Então, hoje nós temos áreas secas, né, que deixou de se reservar água até para o boi beber água no período crítico de seca. Tem muito produtor que o boi está morrendo porque não tem água, porque aquela várzea deixou de existir, né? Então, a gente sabe que isso aí é um impacto muito grande e para reverter isso é muito difícil. Dá para reverter? Dá, lógico, dá, né? A gente fechar a boca daquelas valas que estão lá, aquilo enche de água novamente, mas dificilmente nós vamos conseguir convencer o produtor de fechar a boca daquele negócio. Com relação às barragens, né? O colega perguntou sobre a barragem de lama, talvez nós teremos aí uma infinidade de pequenas barraginhas da Samarco, né? Não com grau de toxidez igual a da barragem da Samarco, mas são grandes reservatórios de lama, né? Que se um dia romper, aquele lamaçal vai descer junto, igual aconteceu
nessas grandes barragens, né? Infelizmente, se a gente não fizer uma política pública de conservação de solo, de proteção do solo, nós vamos ter, sim, grandes reservatórios de lama. E o objetivo da barragem deixa de existir, né? Que era de reservar água para uso múltiplo da propriedade. Ok. E o povo brasileiro ele tem a mania de inglesar as coisas, né? Então, existe uma pesquisa na área de tratamento de água chamada wetlands, que nada mais é do que você fazer brejo artificial, tá? Então, vamos para a parte prática. O brejo, ele é uma das formas naturais de tratamento da água, tá? Um tratamento natural da água. Então, outro impacto negativo é que, tirando as várzeas, você tirou locais onde sedimento ficava, onde se tratava a qualidade da água, e a água perdeu também, não só quantidade, porque eu rebaixei o lençol freático, como também qualidade natural gratuita, um serviço ambiental gratuito que a gente tinha, que simplesmente a gente jogou fora, tá? Literalmente, para trocar por um arroz que nunca saiu, tá, gente? Esse arroz nunca saiu. Por isso que o arroz está tão caro na nossa mesa. Exatamente, realmente, né, bem lembrado, Abraão, que realmente as várzeas, né, elas eram os filtros das águas que caíam no rio, né? Então, toda a lama que descia do morro ficava retida na várzea, né? Que hoje vai para os córregos diretamente, que não tem onde ela decantar. Gente, olha, vamos ter que ser mais breves aí, porque nosso tempo já está esgotando aqui, e de repente a gente vai ter que arranjar uma forma de responder posteriormente aos nossos telespectadores aqui no canal do Observatório de Desenvolvimento Capixaba, mas rapidamente aqui, a Casa Engenharia pergunta se vocês acreditam... antes, né, porém, a Isabelle pergunta se existe algum estudo que mostre até quantas vezes é mais caro corrigir os danos ambientais ao invés de prevenir esses danos. Se existem esses estudos. Eu desconheço, viu? Mas que é muito mais barato prevenir do que corrigir, certamente isso é. Tá? Eu tenho a seguinte informação da área de saneamento, Érica. A cada dólar investido em saneamento, você economiza $4 em saúde. Então, só para você ter uma ideia de como que o serviço ambiental ele pode te trazer benefícios dos mais diversos possíveis. Ok. Acreditam que precisamos de novos locais para captação de água para Colatina, para que não sofrermos como aconteceu na tragédia de Mariana? Foi a Casa da Engenharia que perguntou? Sim, isso. Bem, sim, com certeza sim. Você ficar dependente de um único manancial em uma cidade com mais de 120 mil habitantes, não é você ser seguro, não é seguro. Mas, assim, se a gente for para os afluentes aqui da nossa cidade, eles não têm água, não tem água. O problema do crime da Samarco é que ele aconteceu no momento de estiagem histórica da nossa região. E aí ficou maluco tentando buscar água nos afluentes, os afluentes estavam secos. Secos porque o uso da água estava feito de forma incorreta. Eu lembro que teve uma ação da Polícia Ambiental aqui na região, na época, em que saiu lacrando bomba de irrigação rio acima. E aí o rio, milagrosamente, voltou a verter água. Então, assim, não tem nem um sistema de alerta quanto a isso. Mas, assim, existem muitas alternativas para a captação de água aqui em Colatina, viu? Não só em Colatina, em todo o Baixo Doce, Érica. Nós somos uma região de grandes lagos que não tem nada de aproveitamento nem ecológico, nem turístico. Nós somos uma das paisagens mais belas do Brasil inaproveitada, tá? E uma das áreas de pesquisa minha é de um pequeno córregozinho que fica atrás do IFES Campus Colatina. Ali, fazendo pesquisas assim, não foi feito batimetria, enfim, foram pesquisas por alto.
só analisando o balanço hídrico simplificado, só aquela lagoa, se bem tratada, poderia suprir a demanda da cidade de Colatina em 6 meses de estiagem. Então, a gente tem local estratégico que precisa ser melhor estudado para questões dessa ordem, entendeu? Então, aí é necessário que a academia entre em paralelo com a gestão pública para se definir investimentos que tenham um retorno maior e que seja, assim, investimento de custo-benefício maior. Ok. Duas últimas aqui para a gente finalizar e irmos para o nosso almoço, né? Então, vamos lá. O que tem sido feito para monitoramento de hormônios, medicamentos e fertilizantes na água? E a segunda, é possível atrelar as linhas de créditos para empreendimentos que utilizam ou impactam os recursos hídricos para além, né, da outorga das medidas de conservação das águas? Terminando aí, finalizando as perguntas que nos foram colocadas. Eu tive acesso a um estudo de teste de hormônio em água financiado pela FAPEMIG, Fundação de Pesquisas de Minas Gerais, né? Eu tive acesso ao final do meu doutorado por causa de um projeto de pesquisa que eu estava fazendo em parceria lá. É incrível o índice de hormônio e de fármacos que existe na água hoje, tá? É muito grande. Por quê? Porque a tecnologia atual... Ei, seu Maurício, tudo bem? Satisfação, Revelo. É gigante, é uma quantidade assim que chega a assustar. Por quê? Porque os nossos sistemas atuais de tratamento de água para distribuição de água é uma tecnologia da década de 1940, gente. A gente tem que melhorar isso, tem que atualizar isso. Já existe tecnologia para isso. O que falta é investimento, entendeu? O que falta é investimento. Então, assim, como falar sobre isso? Eu ia até 3 horas da tarde, então eu encerro minha fala aqui e passo para o Zé. Eu acho o seguinte, os empreendimentos hoje, existem o que nós chamamos de condicionantes, né? Então, os empreendedores poluidores, eles podem, né? O governo, né, pode implementar condicionantes para que eles façam o monitoramento do resíduo que ele está jogando na água, né? Ou até mesmo ele não joga resíduo na água, mas é um poluidor, podemos colocar para ele alguma condicionante que ele monitore a qualidade da água em determinados aspectos, né? O que falta para a gente hoje é isso, né? Talvez as condicionantes serem tratadas de forma onde o poluidor ele traga uma compensação de monitoramento, né? Muitas vezes a mitigação é feita de determinadas formas, mas a gente esquece que monitorar os danos ambientais ou monitorar o meio ambiente, não só a água, mas nós temos aí a qualidade da água, a quantidade da água, o clima, né? E até outros aspectos, a qualidade do ar, diversos outros aspectos ambientais, nós precisamos monitorar, né? E nós somos muito pobres em monitoramento. Então, eu acho que as políticas públicas direcionadas a condicionantes nas empresas para que forneçam equipamentos de monitoramento, isso é muito importante a gente pensar nesse aspecto, porque isso ajuda ajuda o governo a fazer o seu monitoramento. É lógico que nós temos que ter gente para monitorar também, né? Não adianta eu ter equipamento coletando dados e não ir a campo fazer manutenção. Nós temos muito isso, tá? Muito equipamento de excelente qualidade no campo. Se vocês começarem a observar a rede, está parado, com defeito, ninguém vai lá fazer manutenção. Ou, às vezes, operando de maneira inadequada por falta de manutenção. E aí a gente acha que o dado é de boa qualidade, estamos com dados de péssima qualidade, talvez até falsos, porque o equipamento não passa por uma manutenção no campo periódica como deve ser feita. Tá? Ok. Então, nós já estamos chegando para o fim aí do nosso primeiro seminário temático, né? Temos várias parabenizações aqui a todos os professores, ao professor Abraão, pela excelente palestra, ao professor José Geraldo, tá? Os elogios aqui são muitos aqui no nosso chat, depois vocês vão poder colocar, vão poder dar uma olhada.
eu passo, então, a palavra ao professor Ednilson, né, que coordena conosco o observatório, para que nós possamos, de fato, encerrarmos e desejarmos a todos vocês um excelente almoço, um excelente dia. Obrigado. Eu queria agradecer a todos que estiveram aí participando, ouvindo, mandando as perguntas, e também um agradecimento especial ao Abraão, ao Zé Geraldo, pela fala. Com certeza foi de aprendizado para a gente, e a gente percebe também de que, de novo, né, tratar da questão do desenvolvimento, como a gente tem batalhado, estudando, envolve cada vez mais esses temas que vocês levantaram. Obrigado mesmo pelas falas e pelos ensinamentos. Ok. Então, nós agradecemos a todos, né, e encerramos aqui, então, o nosso primeiro seminário, e já convidamos para o próximo, no dia 10, em que nós vamos estar trabalhando a questão, o eixo temático infraestrutura. Então, todos estão convidados para o nosso próximo seminário temático. Muito obrigada a todos e um bom dia. Tchau, tchau. Agradeço também a oportunidade. Obrigada. Abraço. Parabéns. Abraço, gente. Obrigado. Tchau.